Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, então, é sobre escrita, violência e patriarcado. E a ideia, de fato, é a gente falar um pouquinho sobre como essas coisas vão se misturando, principalmente na literatura contemporânea, que é o que eu estudo. Aqui a gente tem uma frase que eu trouxe para começar a conversa, que, assim, é uma frase da Bell Hooks. Não sei se todo mundo conhece a Bell Hooks. Ela foi uma teórica feminista e antirracista dos Estados Unidos. E um dos livros dela, que eu gosto muito, não sei se vai dar para ver, tá pequenininho, né? Mas é esse daqui, que é o Tudo sobre o Amor. E nesse livro tem uma frase dela que é muito interessante, que ela vai dizer que todo mundo, todos amaríamos melhor se pensássemos o amor como uma ação. E eu acho essa frase fantástica, porque ela muda muita coisa do que a gente pensa sobre feminismos, sobre os nossos relacionamentos, sobre os modos como a gente age no mundo. Porque se o amor deixa de ser um sentimento para ser uma ação, ações que não representam o que é amor, é difícil depois disso de a gente dizer, este é um relacionamento amoroso se ele é um relacionamento violento, por exemplo. Então, a partir dessa frase, eu acho que muita coisa começa a ficar diferente, assim, dá para a gente pensar de jeitos diferentes. Só antes de eu seguir, eu tô vendo que tá chegando aqui mais gente, então fiquem à vontade se vocês quiserem me interromper para fazer qualquer comentário sobre o que a gente está conversando. No final, eu também vou abrir para gente dialogar mais, mas fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem, é só abrir o microfone e falar. Então, a partir dessa frase, é um pouquinho que é a partir dela que eu estruturo um pouco esse nosso encontro de hoje. E aí eu trouxe aqui, eu não sei se vocês já viram, uma performance que é uma mexicana que se chama Elina Chauvet, e ela tem essa performance que se chama Sapatos Vermelhos. E eu acho isso fantástico. Essa performance, ela começou criando a partir da quantidade de assassinatos de mulheres, de feminicídios, que aconteciam numa cidadezinha do México que se chama Cidade Juárez. Ali a quantidade de feminicídios é absurda, é muito alta. E ela pensou que ela podia, então, chamar atenção para esse fato pedindo para que parentes de vítimas, de mulheres que tenham sido vítimas de feminicídio ou de mulheres desaparecidas, que esses parentes delas doassem para a performer um par de sapatos. E aí, a partir disso, ela pinta os sapatos de vermelho e expõe esses sapatos. Ela já expôs em muitos lugares do mundo, então ela já expôs em vários países da Europa, já expôs nos Estados Unidos, no México. Não sei se vocês já conheciam esse trabalho, mas todos esses sapatos são de fato de mulheres que passaram por alguma situação de violência extrema. E eu acho fantástico esse gesto dela de tentar transformar um fato como esse, tão grave, em arte, né? E aí, a partir disso, agora já chegando na literatura, o primeiro textinho que eu queria comentar com vocês é o Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles. O Venha Ver o Pôr do Sol é um dos contos mais famosos da Lígia. Eu não sei se vocês já leram esse conto, se não leram, fica como sugestão. Ele foi publicado em 1970, numa coletânea que se chama Antes do Baile Verde, e ele é quase um conto de terror. E aqui eu acho muito legal a gente ler esse conto pensando naquela citação que eu trouxe da Bell Hooks, que todos amaríamos melhor se a gente pensasse o amor como uma ação. Por quê? Esse conto é um conto que é narrado em terceira pessoa. Os protagonistas são a Raquel e o Ricardo. E aí eu já vou fazer uma pausa aqui só para falar dos nomes desses protagonistas. Como eu não conversei com todo mundo que está aqui ou que vai assistir também a aula depois gravada, eu não sei qual que é a relação de vocês com literatura, mas em literatura nada é por acaso. Então, as escolhas de nomes também não são por acaso. Aqui, Raquel e Ricardo é interessante porque eles já trazem uma informação legal para a gente se situando no conto.
Então, Raquel. Raquel é um nome que vem do hebraico, e é um nome que significa mulher mansa, mulher submissa. Ele já vai dando uma ideia de como que essa personagem vai se situar aí nesse ponto. E Ricardo é um nome que vem do germânico e que significa poder, príncipe. Então, já existe nessa escolha de nomes para o conto um descompasso, algo que a gente percebe como uma hierarquia entre o homem e a mulher que vão estar ali representados nessa história. Mas esse conto vem a ver o pôr do sol. Então, ele é um encontro de dois ex-namorados em um cemitério abandonado. A Raquel e o Ricardo tinham um relacionamento e a Raquel termina esse relacionamento com ele. Depois do término, o Ricardo vai implorar para ela por um novo encontro. E ela resiste um pouco mais aceita. Ela já está namorando uma outra pessoa, ela já está com outro cara nesse momento, mas ela topa encontrar o Ricardo e aí eles combinam. Ele diz que quer ir num lugar mais tranquilo e tal, e aí eles combinam de se encontrar nesse cemitério abandonado. Ela acha estranho no começo, né? O que que é esse lugar? Por quê? Um cemitério abandonado? Mas o Ricardo diz, não, é tranquilo, até porque ela não queria, né? A Raquel não queria que eles fossem vistos. Eles não se encontram para ficar juntos de novo, mas o atual companheiro dela é muito ciumento, então ela também não queria que o atual companheiro soubesse desse encontro. E aí eles acabam caminhando dentro desse cemitério e o Ricardo vai dizendo para ela: não, vou mandar só mais um pouquinho, porque eu vou te mostrar, eu quero te mostrar o jazigo da minha família. E eles vão caminhando nesse cemitério. Ele diz que lá do lugar em que está o jazigo da família dele, o pôr do sol é maravilhoso. Por isso, o Venha Ver o Pôr do Sol do título. E eles vão caminhando, caminhando, caminhando. É um cemitério abandonado, então cada vez eles estão mais dentro daquele espaço, sem ninguém por perto. E aí a conversa vai ficando estranha, assim, eles conversam sobre coisas que eles viveram juntos, mas também sobre coisas que começam a ser muito mórbidas ao mesmo tempo. Até que eles chegam nesse suposto jazigo onde está enterrada a família do Ricardo, e de onde ele diz que é possível ver o pôr do sol. E aí eu trouxe um trechinho bem, bem curtinho do final do conto, só para eu situar vocês desse finalzinho antes de contar o restante da história. Esse finalzinho diz assim: um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou o olhar para a escada. No topo, Ricardo a observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso. Isto nunca foi o jazigo da sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina, exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então deu uma volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abre isto imediatamente. Vamos, imediatamente, ordenou, torcendo o trinco. Detesto esse tipo de brincadeira, você sabe disso, seu idiota. É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida. Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudia a portinhola. Ricardo, chega, já disse. Chega, abre imediatamente, imediatamente. Sacudiu a portinhola com mais força ainda. Agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir mesmo. Vamos, abra. Aqui, se vocês pensarem um pouquinho no que a gente já falou, e no resto que eu vou contar agora do conto, eles chegam então nesse jazigo da família, suposto jazigo, né, da família do Ricardo, e eles entram, eles descem as escadas, porque ele quer mostrar para ela a foto de uma mulher que supostamente foi uma prima dele que morreu quando era muito jovem.
E aí, ele aproxima, ele pede para Raquel se aproximar cada vez mais dessa foto, ele quer que ela veja a foto. E aí, quando ela se aproxima da foto, já nesse lugar, ali no subsolo do jazigo, a Raquel vê que essa mulher que está na foto morreu muito tempo antes, morreu em 1800 e pouco. E ali ele entende que aquela mulher não foi prima do Ricardo, não é prima do Ricardo. E aí, quando ela percebe isso, ele já se afastou e está subindo as escadas. E é nesse momento que se passa essa cena que eu trouxe aqui para gente conversar. O que ele faz é, ele tranca a Raquel nesse lugar, nesse jazigo, tira a chave e deixa ela lá. E aí ele diz que ela vai conseguir ver o pôr do sol pelas frestas dessa porta que ele tranca. E aí aqui é interessante, porque em um momento do conto que eu não trouxe aqui, eles estão ainda conversando num tom mais amistoso, e aí em algum momento o Ricardo diz assim, não, eu te amei demais, Raquel. E aí ela diz, eu também gostei de você. E aí aqui é interessante de a gente pensar essa ideia de amor como ação. Dá para a gente dizer que ele de fato ama ou amou a Raquel se o que ele está fazendo agora é trancar ela num jazigo do qual ela não vai conseguir sair porque ninguém entra nesse cemitério mais, ninguém vai ouvir ela gritando dali. E o conto se encerra exatamente desse jeito. A gente não sabe se a Raquel consegue ou não sair desse lugar em que ela foi presa pelo Ricardo. Eu acho apavorante esse conto. Ele foi publicado na década de 70, 1970. Então, se a gente pensar, né, um pouco numa linha cronológica, assim, dos feminismos, né, das teorias feministas, é, um segundo momento do feminismo ganha força ali na década de 60, né? É quando a gente vai começar a ter publicações que, de fato, vão começar a trazer de volta um feminismo que antes tinha existido lá no final do século XIX, né, que foi com o movimento das sufragistas, mas é na década de 60 que, de fato, muita gente vai escrever, as produções vão começar a crescer nesse sentido. Então, esse conto da Lígia Fagundes Telles, ele vai estar mais ou menos situado nesse momento. E nesse momento, é interessante a gente pensar que essa personagem, ela ainda não consegue sair disso, né? A Lígia fecha o conto de uma forma magistral, como costumam ser as obras dela, mas essa mulher, ela tá ainda presa nesse lugar do qual ela parece que ela não consegue agir. Ela não tem possibilidade de reação nesse momento. Ela, de fato, está presa e ela não tem o que fazer. E é interessante que depois a gente vai ver que isso vai mudar um pouquinho, né, ao longo do que vai ser escrito sobre é, relacionamentos ao longo dos anos, das décadas seguintes. Isso aqui perdão, passei mais um. E aí, para seguir a nossa conversa, eu trouxe aquela famosa expressão popular que é em briga de marido e mulher não se mete a colher. E é outra dessas expressões que eu acho que a gente precisa desmistificar, né? Porque já tem, inclusive, vários estudos sociológicos, inclusive um deles, o título é esse, né? Em briga de marido e mulher já se mete a colher, porque essa expressão precisa mudar. E aí é interessante a gente pensar, né, que as nossas expressões, o que a gente costuma usar como jeito de dizer, elas dizem muito sobre o nosso modo de entender a sociedade, de entender os relacionamentos, de entender como a gente lida com tudo isso que cai nas nossas costas, né? Vou passar aqui para a gente começar a pensar. Eu trouxe algumas informações aqui mais factuais, que são bem interessantes também. O termo feminicídio, que é o termo usado para o assassinato de mulheres pelo simples motivo de elas serem mulheres, ele só passa a existir na década de 90, gente. Isso é muito recente, é realmente muito recente. Todos aqui, com certeza, já estávamos vivos nesse momento. Então, se a gente pensar ali, quando a Lígia escreve Eu Venho a Ver o Pôr do Sol, sequer existia um termo para o fato
de uma pessoa ser morta pelo simples motivo de ser mulher. Ele vai ser proposto por essa mulher, que é a Marcela Lagarde, também é uma mexicana. E esse mesmo termo, ele só vai ser incorporado ao nosso Código Penal aqui no Brasil em 2015, o que é mais apavorante ainda, né? Faz 10 anos. Então, até 10 anos atrás, o feminicídio ele ainda existia no Código, ele não era um termo usado pelo nosso Código Penal. E aí, uma outra informação interessante nesse sentido é que só em 2023, então faz 2 anos, né, desse momento em que a gente está gravando esse encontro, que o Tribunal Federal decidiu que era inconstitucional o uso da tese da defesa da honra quando uma mulher é assassinada ou contra agressão feita contra uma mulher. Isso é muito assustador, porque até 2 anos atrás, então, se alguém matasse uma mulher e dissesse que fez isso em defesa da honra, o judiciário ainda aceitava isso. É claro que não em todos os casos, mas teve um que ficou muito famoso, assim, conhecido até porque teve um podcast recente, que é o Praia dos Ossos, né, que é o caso da Ângela Diniz, é recente, também aconteceu no final ali do século XX, e no tribunal, a defesa do homem foi que ele tinha assassinado a mulher em defesa da honra. Eu acho isso assustador também. É tudo muito assustador, né, quando a gente começa a pensar sobre esses termos. E aí eu queria trazer um outro textinho para gente conversar, que é da Elvira Vinha. Para quem me conhece, sabe que eu sou muito apaixonada pela obra da Elvira Vinha, eu estudei o trabalho dela no meu mestrado. Ela foi muitas coisas, ela foi romancista, tradutora, ensaísta, jornalista, ela fazia crítica de arte, também fazia muitos trabalhos visuais. O trabalho dela na literatura começa com livros infanto-juvenis, lá na década de 70, e aí o primeiro romance dela, que inclusive vai ser republicado, reeditado agora pela Companhia das Letras, que é Os 7 Anos em um Dia, ela vai publicar em 88. Ela teve uma série de premiações, de contos publicados também em diversos blogs e revistas. E aí o que a gente vai conversar um pouquinho é um conto dela que se chama Isildinha. Esse conto foi publicado numa coletânea, que é uma coletânea de mulheres que estão, chama Mais 30 Mulheres que Estão Fazendo a Nova Literatura Brasileira. Foi uma coletânea organizada pelo Luiz Rufato. E nesse conto é legal porque a gente também vai remeter um pouco a essa ideia da expressão popular que eu trouxe, né? Quem briga de marido e mulher não se mete a colher. Essa narrativa, ela acontece em terceira pessoa. A protagonista é a Isildinha. E a gente está numa casa que é esquisita, assim, é um cenário de uma casa meio fedida, meio desarrumada. Então, o narrador desse texto ele vai começar listando o que os sentidos vão captando desse ambiente. Ela vai falar de um cheiro de mijo, de uma garrafa de álcool, de uma caneta jogada, de uma lâmpada, de um sofá que está lá atrás com umas almofadas, de umas corzinhas variadas, e tem essa mulher, a Isildinha, que está grávida. Ela está pensando sobre o companheiro, tá trazendo algumas reflexões sobre coisas que eles já viveram juntos. E aí ela vai lembrar que esse companheiro faz escândalos quando ela diz que ele precisa guardar os papéis, consertar o vazamento. Então, o cenário em que a gente está é esse cenário de desolação. É um relacionamento péssimo numa casa caindo aos pedaços. E aí, num segundo momento do conto, ela vai focar, é como se uma câmera, né? A escrita da Elvira Vinha, ela é bastante cinematográfica também. Então, é como se ela pegasse uma câmera e fosse fazendo closes, né? Em alguns personagens. Ela começa na casa, vai para a Isildinha e aí ela chega num homem. E aí eu queria trazer também um trechinho desse momento em que ela chega no homem, no conto, para gente ler. Em algum ponto, no mesmo ambiente, tem o cara, o que trepa bem, o insuportável, o que faz escândalos quando ela diz que ele precisa guardar os papéis, consertar o vazamento. Diz que não é obrigado. É dela a obrigação atávica, milenar, de dizer que ele precisa guardar os papéis, consertar o vazamento. É dessa obrigação que ela conta fugir, pelos fios, se der, o do computador e os outros, os que a unem ao que é mesmo? Pelo muro, se não der.
ou pelo ônibus fazendo o percurso inverso, o que não é uma impossibilidade, já que o ônibus, o que faria o percurso inverso, um dia chega. E quando chegar, o ônibus estará no lugar nenhum, na rodoviária poeirenta e cheirando a mijo. Cheiro este que seria, então, agradavelmente familiar, conhecido, de um lugar nenhum. Ou pela televisão, o que é mais provável, a fuga. Tem também de colar a porta do armário, mas isso ele colou. Ela pediu antes, ele não fez. Ela tornou a pedir outras vezes, ele tornou a não fazer. E quando ela enfim disse que ele tinha de guardar papéis, consertar o vazamento, fazer as coisas, e ele brigou, fez um escândalo, berrou e bateu a porta, no dia seguinte, quando ela levantou, mais cedo do que ele, como sempre, e de propósito não fechou a porta do armário, ele, depois, ao levantar e ir para a cozinha, sem falar com ela, eles não estão se falando há vários dias, consertou sem dizer nada. Quando ela entrou, já estava colado. Aqui, eu acho legal esse trechinho, porque é interessante a gente pensar que, às vezes, quando a gente pensa em briga de marido e mulher, a gente vai, ou em relacionamentos abusivos ou tóxicos, a gente, às vezes, exagera no argumento, no sentido de pensar que só quando é muito grave, só, por exemplo, quando existe uma agressão física, é que vira um relacionamento violento. Mas tem muitos indícios que começam, às vezes, muito antes e que a gente precisa perceber. E aqui nesse conto, eu acho que a narradora ela consegue fazer esse trajeto de um jeito bem, bem interessante, porque é isso, ela vai, principalmente aqui no último parágrafo, né, se a gente olhar. Então, eles já têm um relacionamento, que é um relacionamento padrão, né, se a gente pensar nos relacionamentos heterossexuais padrão, costuma ser assim. Ah, e a mulher pede 1000 vezes para o homem fazer alguma coisa, ele não faz. Então ela disse que ele precisava guardar os papéis, consertar o vazamento. Ele não fez, e aí ele brigou. Até ele não fazer as coisas, às vezes é um relacionamento que não está muito bom, um relacionamento ruim. A partir do momento em que ele fez um escândalo, berrou, bateu a porta, vocês concordam que tem alguns sinais aqui de que esse relacionamento está ultrapassando o limite do que é o ok, do que é o padrão que deveria ser, né, de um relacionamento bom? Esses são indícios que começam a aparecer nos contos mais recentes, na literatura produzida mais recente, porque a gente começa, as autoras também começam, a ter essa noção do que é uma violência de gênero, do que é uma violência patriarcal. Em que momento que ela começa? E aqui a gente já vê vários desses elementos aparecendo. E aí um outro elemento que está aqui no finalzinho dessa, na última frase, que eu acho que é bem marcante, que é assim, eles não estão se falando há vários dias. E esse choque de silêncio, né? Esse ignorar de alguma forma, é também uma das marcas que hoje a gente pensa como um dos elementos que costumam progredir para uma violência mais grave, quando a gente pensa em violência contra mulheres. E aqui eu queria também só fazer um comentário, a gente vai comentar mais isso ao longo do encontro, mas que é legal de a gente saber. Também da Bell Hooks, e aí em um outro livro, que é esse daqui, O Feminismo, não dá para ver, né, pela minha câmera, acho que não dá para ver. Mas é esse daqui, é o Feminismo é para Todo Mundo. Nesse livro, ela tem é muito interessante o que ela diz. Ela vai tentar trazer, de fato, vários dos pontos que a gente discute de feminismo de uma forma muito, muito simples. Então, de fato, é para todo mundo. Quem nunca leu nada de uma teoria feminista nesse livro vai curtir, assim, vai gostar de ler, porque é uma leitura muito fácil, muito fluida. E nesse livro ela também vai falar que ela prefere usar o termo violência patriarcal, ao invés de usar o termo violência de gênero ou violência doméstica, que são termos que a gente costuma estar mais acostumado a ouvir por aqui, né? E aí ela pensa em violência patriarcal por quê? Ela diz que quando a gente fala de violência doméstica, e fato, né? Doméstico lembra o dentro de casa, no lugar da casa. A gente acaba restringindo muito a isso, ao dentro de casa, ao privado, ao particular. Quando a gente pensa em violência patriarcal, a gente expande um pouco isso. Por quê?
O patriarcado, ele vai remeter a um sistema, a um modo de funcionar, que é um modo de funcionar da sociedade em que, no geral, as mulheres são oprimidas pelos homens. Mas não só, porque mulheres também reproduzem essa mesma lógica patriarcal de opressão. Então, é muito interessante a gente pensar que quando a gente fala em violência patriarcal, a gente amplia. A gente não está mais só falando do que é aquela violência dentro de casa, a violência do homem contra a mulher dentro de casa. A gente está falando de algo maior. É algo que faz parte da sociedade e que também é reproduzido por mulheres. Então, é interessante a gente pensar que é para além, né? Que esse privado se encontra com o público, que é a sociedade em questão, né? Que não são casos isolados ou particulares. Gente, se vocês quiserem fazer qualquer comentário, fiquem à vontade, tá? Vou ler aqui o restinho do conto só para a gente finalizar. Ele não falou nada, ela também não. Então, ela tem esperança de que ele conserte o vazamento e guarde os papéis. Tem a cadeira também, a do escritório, que quebrou. Mudar a rodinha de outra cadeira, a de rodinhas. O azulejo da cozinha, o ar do mundo que está muito quente, a barriga que está crescendo e que produzirá um dia outro menininho de quem ela dirá que gosta muito. O dia que está a cada dia mais chato, insuportável mesmo. E talvez seja o caso de passar esse item para o começo da lista. A tampa da mesa que ainda não está quebrada, mas vai estar. Assim que ela der um chute, de bico, daqueles bons mesmo, e um berro. Esse é o final do conto, são as últimas frases, né, os últimos dois parágrafos. E eu achei legal trazer esse outro trechinho também, porque eu acho que ele já traz um choque assim, de realidade perto do que aconteceu lá no conto da Lígia. É claro que as situações são muito diferentes, mas aqui a mulher ela começa a ter consciência do que ela está vivendo. Então, essa personagem ela continua nessa situação, ela já falou antes, né, que ela tá pensando em fugir, mas ela não sabe como é que ela sai dessa situação. Mas aqui ela tanto mostra que ela tá ciente de que esse relacionamento não tá bom, e ela imagina que um dia a tampa da mesa, que ainda não está quebrada, mas vai estar, assim que ela der um chute de bico, daqueles bons mesmo, e um berro. Então é como se ela já esboçasse aqui a vontade dela de quebrar tudo, de falar assim, chega, não aguento mais. Então é interessante que isso começa a aparecer nessa literatura mais contemporânea. Então, o modo como essas personagens se expressam, eles também vão sendo condizentes com como está o mundo, né? Com o que muda no nosso pensamento ao longo desse tempo. Aí eu trouxe aqui também talvez vocês já conheçam, já tenham visto, que é o violentômetro. O violentômetro é um modo de pensar a violência contra mulheres de uma forma que vai escalonando, né? Então tem um momento ali que é o fique atenta, porque é quando essa violência começa a estar presente, que é mais ou menos o momento desse conto, né? Que a gente traz aqui como exemplo da Isildinha, né? O conto da Elvira Vinha. Depois tem um segundo momento em que as ações violentas começam a, de fato, ganhar um grau mais difícil, né? Mais avançado. E aí um momento final, que é o que a gente talvez costume pensar como violência, mas que já é o momento final dessa linha, assim. Que é de fato quando pode começar a ter violência que cause lesão no corpo, ameaça com armas ou com objetos, ameaças de mortes, abusos sexuais, espancamentos e por fim, o feminicídio. Então, é interessante a gente pensar que isso está só lá no final dessa linha. Tem muitas coisas antes que são sinais de violência e que começam a ser também representados nos contos. É claro que os extremos eles acabam sendo representados mais, mas é legal a gente pensar que tudo isso também já está na literatura sendo apresentado, coisa que antes não era tanto. E aí só para, enfim, só para a gente deixar aqui também registrado é isso, né? Existe esse número que é o Disque 180, que é um número que recebe denúncias de violência. Então, caso em algum momento qualquer pessoa precise, esse é um número de denúncia.
Eu trouxe um complemento também, uma outra citação da Bell Hooks, que é um complemento àquela primeira que a gente falou, né? Que é interessante pensar o amor como ação. E nessa ela vai dizer que amor e abuso não podem coexistir. Mas a maioria de nós tem dificuldade de aceitar uma definição de amor que afirma que nunca somos amados em contextos nos quais existe abuso. E aqui talvez de fato pegue, né, num lugar difícil de discussão, porque muitos dos nossos relacionamentos são em contextos em que existe abuso. E aí o que ela está propondo é que se existe abuso, não existe amor. É um complemento, de fato, àquela ideia de ver o amor como ação. E talvez é isso que ela fala, né? A maioria de nós tem uma dificuldade de aceitar essa definição, porque talvez a gente precise, com ela, também repensar todos os relacionamentos que a gente já teve, todos os relacionamentos pelos quais a gente já passou. E, inclusive, pensar as nossas próprias ações, né? Porque se a gente produz abuso, se a gente está numa relação em que também somos as pessoas que produzem violência, será que dá para a gente dizer que a gente ama? Então, eu acho a Bell Hooks é muito interessante quando a gente pensa todas essas situações. E aí, para essa discussão, eu trouxe aqui um exemplo da Sheila Ismanioto, que é uma escritora contemporânea, bem novinha. Ela nasceu em 1990, aqui em São Paulo. O primeiro livro dela foi premiado com o Prêmio Sesc de Literatura e com a Biblioteca Nacional. Ficou também bem colocada ali no Prêmio Jabuti. E já é uma obra que vai tratar de violências. A que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje é sobre O Meu Corpo Ainda Quente, que foi publicado em 2020, então super recente, né, há 5 anos. O Meu Corpo Ainda Quente é o segundo romance da Sheila Ismanioto, e aí eu vou começar já com os trechinhos do livro para gente discutir. Um trechinho do livro é assim: quando vi pela primeira vez o pai bater na mãe, fiquei do lado dela. Eu queria saber o que tinha acontecido. Ela deve ter adivinhado. Eu não falei nada. Não me olhe assim, a mãe disse, como se nos meus olhos estivessem guardadas as sombras dos tapas. A mãe ficava quieta. Por que a mãe não gritava? Não pedia ajuda? A mãe nunca ficava brava com as surras. Ela ficava brava porque eu vi? Eu ver devia ser outra surra nela, outra surra toda vez que ela me olhava nos olhos, xingava. Eu não falei nada, ela deve ter adivinhado. Você não consegue calar a boca um segundo, Jô? Eu vou parar aqui antes da gente seguir. Nessa história, então, do Meu Corpo Ainda Quente, Jô é a filha da Antônia, então tem essa mãe e filha, né? Antônia é a mãe, Jô é a filha. E a mãe dá para Jô um nome masculino. Jô é o diminutivo ou apelido de João. E a mãe justifica dar esse nome masculino para a filha porque elas estão numa cidade em que muitas violências acontecem. Então ela acha que se ela chamar a filha pelo nome de um homem, talvez ela proteja a filha de violências. Isso já é assustador, né, por si só. E aí o pai é uma pessoa ausente que de repente chega nesse lugar. E aí ele vai praticar violências tanto contra a companheira, a Antônia, quanto contra a Jo. E aí, num momento, a Jo, a mãe, quer dizer, a Antônia, vai dizer para a Jo que quando acontecer com ela, quando acontecer alguma violência, que ela vai precisar achar um canto para deslocar a alma. Então é como se ela tentasse contar para a filha como que ela suporta essa violência, como que ela sobrevive à violência. E ela vai dizer que é deslocando a alma para um canto. E, enfim, vou ler aqui o segundo trechinho para a gente continuar discutindo. Perdão. O pai nem sempre ele me encontra quando procura você no escuro, mas naquele dia sim, e minha alma desencaixa, faz ploque, vai parar no chão, feito garrafa de vidro vazia rolando. Eu fico tentando encaixar de novo, anos tentando, ainda não consegui. Você acorda, a mão dele já pousou no meu ombro, já desceu pelas minhas costas mortas, mãe.
Você finge que derruba o copo com água agora e assusta agora o pai, e grita que vai matar o pai, e me fala que tudo bem, o copo é mesmo para isso. Então, aqui já é um trechinho desse momento em que as violências começam a ser também praticadas pelo pai contra a Jo, e ela tenta fazer essa ideia que a mãe dá para ela, né, de desencaixar a alma do corpo para sobreviver a isso. E aí, nesse romance, o que vai acontecer depois é que a mãe vai matar o pai, então a Antônia mata o companheiro e enterra ele num abacateiro. Então, aqui, diferente já do que aconteceu lá no conto da Lígia Fagundes Telles e no conto que a gente trouxe da Elvira Vinha, aqui a mulher vai de fato tomar uma ação radical. Ela vai matar o cara que é o cara que faz, que promove violência contra ela e contra a filha. Então a gente já está mudando um pouco também até o modo de essas mulheres se colocarem na história, né? Elas de alguma forma começam aqui a tomar as rédeas, ainda que seja de jeitos absurdos, né? Porque, enfim, matar alguém é um ato extremo, mas aqui elas estão tomando a rédea do que está acontecendo de alguma forma. Elas tentam já mudar. É interessante aqui também porque dos dois exemplos que a gente trouxe, né? Nesse daqui é o primeiro em que as mulheres começam a conversar sobre isso. Então a gente começa a ter a possibilidade de falar sobre a violência, ainda que seja de um jeito lateral, né? Porque era isso, elas estão falando sobre o jeito da alma se desencaixar do corpo, mas ainda assim elas começam a falar entre si, personagens mulheres desse romance começam a conversar sobre como sobreviver. Então, isso já também é diferente do que acontecia antes. E se a gente pensar numa escala de tempo, né, de fato, a gente está agora muito mais próximo do tempo em que estamos, né, da contemporaneidade, pensando que esse romance foi publicado 5 anos atrás. E aí, para um outro exemplo, eu trouxe mais uma citação que é da Jacqueline Rose. A Jacqueline Rose escreveu este livro aqui, que é o Sobre a Violência e sobre a Violência contra Mulheres. Ele foi publicado pela Fósforo. É um trabalho acadêmico dela, mas bem fácil de ler. Ela traz muitas citações também de obras literárias, artísticas, de vídeos, filmes, enfim. E ela vai dizer assim: a violência nunca pertence exclusivamente ao tempo presente. Ela não pode ser dissociada dos legados históricos de opressão que tantas vezes se arrastam antes dela. E é interessante a gente pensar nisso, porque de fato a violência é algo que a gente reproduz. E a gente reproduz de alguma forma o que sempre foi sendo colocado para a gente. E pessoas que estão numa situação em que essa violência costuma ser maior, elas de fato vão sentir todos esses legados históricos de opressão. Então, se a gente pensar nesse sentido, mulheres são oprimidas há séculos. Então, esse legado de opressão está na gente. Pessoas pretas são oprimidas desde muitos séculos. Então, esse legado ele está no corpo. E isso vai sendo reproduzido na sociedade. E aí, para a gente discutir isso, eu queria trazer um conto da Conceição Evaristo, que está nesse livro Olhos d'Água. É um conto curtinho também, e que é super interessante. Chama Quantos Filhos Natalina Teve? E aqui é legal também de a gente voltar a pensar naquela ideia que eu trouxe no primeiro conto, né, dos nomes, de como esses personagens são nomeados. Natalina vai lembrar a gente de Natal, nascimento de Cristo. Então, Natalina, de alguma forma, já traz a gente para uma ideia de nascimentos, né? Antes da gente entrar no conto, queria só lembrar que a Conceição Evaristo é uma escritora também contemporânea. Ela nasceu em Minas Gerais, está publicando ainda. Quem não conhece muito da obra da Conceição Evaristo, ela tem um conceito que é muito interessante, que é o conceito de escrevivência, em que ela vai pensar que a experiência gera a escrita.
e essas coisas estão sempre muito relacionadas. E aí, nesse conto aqui, né, no Quantos Filhos Natalina Teve, também é uma narrativa em terceira pessoa. A protagonista é a Natalina, e no comecinho do relato a gente descobre que ela está grávida e que aquela é a quarta gravidez dela. E aí, em algum momento ela vai dizer que aquele filho, esse quarto filho, né, essa quarta gravidez, ela queria. Os outros três não. E aí a gente vai descobrir que todas as vezes em que ela engravidou foram em situações muito esquisitas, assim. A primeira, ela era muito jovem, e tem essa coisa assim, já ela não tinha certeza se queria ter ou não um filho, e isso vai se passando. E aí a terceira gravidez é bem interessante, é a que eu trouxe aqui um trechinho para gente ler junto, antes de voltar para a quarta gravidez, que é essa do momento presente ali do conto, né? A terceira gravidez, ela também não queria. Quem quis foi o casal para quem Natalina trabalhava. Os dois viviam bem, viajavam de tempos em tempos e, quando regressavam, davam sempre festas. Ela gostava de trabalhar ali. Era tudo muito tranquilo. Ficava sozinha, tomando conta do apartamento. Cozinhava, passava, lavava, mas só para si. A casa parecia ser só dela. Um dia, enquanto divagava em seus sonhos de pretensa dona, o telefone tocou. Era a patroa que ligava do estrangeiro, em prantos, e lhe pedia ajuda. Ela queria e precisava ter um filho. Só a Natalina poderia ajudá-la. Ela não entendeu o telefonema, nem as palavras da patroa. Ficou aguardando o regresso dos dois. Daí a uns dias, a patroa voltou. Natalina ouviu e entendeu tudo. A mulher queria um filho e não conseguia. Estava envergonhada e desesperada por isso. Ela e o marido já haviam conversado. Era só a empregada fazer um filho para o patrão. Elas se pareciam um pouco. Natalina só tinha um tom de pele mais negro. Um filho do marido com Natalina poderia passar como sendo seu. Natalina lembrou-se de Saprachedes comendo crianças. Vai ver que a velha um dia comeu o filho dessa mulher e ela nem sabia. Lembrou da primeira criança que tivera e que nem tinha visto direito, pois fora direto para as mãos-coração da enfermeira que seria a mãe. Lembrou da segunda que ela deixara com o Tonho, pai feliz. E aí aqui é interessante a gente pensar, eu vou já seguir ali, mas nessa terceira gravidez, por que eu trouxe aquela citação, né, da Jacqueline Rose, de que os legados históricos da opressão, eles estão sempre junto com a gente, eles estão aqui presentes. Porque aqui, para além de uma violência de gênero, existe uma violência de classe. Então tem esse casal rico, para quem a Natalina trabalha, e aí a patroa um dia decide ligar para a Natalina, dizendo que, olha, eu preciso que você faça um filho para mim. E aí vai acontecer uma... A Natalina, de fato, ela se vê ali numa situação em que ela não consegue sair daquilo, porque ela precisa desse trabalho, ela não consegue simplesmente largar o trabalho, e aí ela acaba aceitando uma situação em que ela vai dormir com esse patrão diversas vezes até engravidar. E é assim que vai acontecer essa terceira gravidez dela. Então, aqui, nesse conto da Conceição Evaristo, a gente junta uma questão de classe muito interessante, muito importante. E de raça também, né? Muito interessante para a gente pensar como que essas coisas todas estão juntas. Como que essas forças todas estão atuando para perpetuar a violência. E aí o restinho já no finalzinho do conto. Não entendeu por que aquela mulher se desesperava e se envergonhava tanto por não ter um filho. Aqui é a Natalina pensando sobre a patroa, né? Tudo certo, deitaria com o patrão sem paga alguma, tantas vezes fosse preciso. Deitaria com ele até a outra se engravidar, até a outra encontrar no fundo de um útero, que não o seu, algum bebê perdido no limiar de um tempo que só a velha Praxedes conhecia. A patroa chorava, mas parecia um pouco mais aliviada. Natalina levantou rápido e foi ao banheiro. Na boca, uma saliva grossa. Eram os primeiros enjoos que já começavam. Tudo passava lento. Os 9 meses de eternidade, os enjoos. O estorvo que ela carregava na barriga faria feliz o homem e a mulher que teriam um filho que sairia dela. Tinha vergonha de si mesma e deles.
Um dia a criança nasceu fraca e bela. Sobreviveu. Os pais choravam aflitos. Natalina quase morreu. Tinha os seios vazios, nenhum vestígio de leite para amamentar o filho da outra. Para o seu próprio alívio, foi esquecida pelos dois. E aí é interessante que a gente vai lendo o conto, e quando chega nesse momento da terceira gravidez, a gente acha que o conto chegou no clímax, né? Porque é muito insuportável isso tudo que a Natalina está vivendo ali. Ela está sendo oprimida de todas as formas possíveis. Só que aí o conto continua, porque chega na explicação da quarta gravidez, que se vocês lembram que a gente comentou lá no comecinho, ela diz que essa quarta gravidez é a única que ela queria, é a única que ela de fato tem vontade de ter esse filho. E aí é surpreendente quando a gente descobre que esse quarto filho é filho de uma relação, de um estupro. Então ela vai ser, depois de tudo isso, ela vai sofrer um estupro e vai engravidar. E por que que ela pensa que esse é o único filho que ela de fato quer? Porque naquela relação ela vai poder ter o filho para ela e não para outras pessoas. Então eu acho até difícil de entender assim. Eu acho é uma personagem que causa um estranhamento na gente, né? Porque ela não é que ela veja essa violência como algo menos violento do que de fato é, mas a sociedade oprime tanto ela, tem tanta pressão sobre ela, tem tanta violência sobre ela, que poder ter um filho de uma pessoa que não vai existir mais na vida dela é algo que ela vê como positivo, porque todos os outros foram ainda piores. Então é muito interessante pensar aqui. Esse é o primeiro conto que eu trouxe, né, como exemplo, em que de fato vai acontecer uma relação, não é relação, um estupro. Nas outras eram situações um pouco menos graves nesse sentido. E aí é chocante ela pensar que isso é melhor do que ela já vivia antes. Então é interessante a gente pensar que na Conceição Evaristo, que é uma escritora negra, de fato, essa pressão que existe de raça e também de classe, que vai ser sempre colocada no que ela escreve, está sempre muito presente. Aí eu trouxe só uma dica cultural, talvez. Esse seriado Big Little Lies é fantástico. Ele vai trazer muitos dos temas que a gente está discutindo aqui. Como hoje a nossa aula é mais curtinha, eu não vou me estender, mas fica aí a dica. Se a gente se encontrar de novo num momento com mais tempo, aí a gente conversa sobre esse seriado em detalhes. Mas é isso, tem relações aqui muito diferente, né, do que acontece no conto da Conceição Evaristo. Aqui a gente está falando de pessoas de uma classe bem alta, então são mulheres ricas no geral. A única exceção nesse sentido de classe social é essa personagem que está aqui no computador, né, na foto no computador, mas todas elas de algum modo vão vivenciar relacionamentos abusivos de diferentes modos e muitas vezes fingindo que está tudo bem, ou entendendo ou não entendendo que aquilo é violência. Então enfim, fica aí uma dica para a gente discutir mais num outro momento e para vocês assistirem também se ainda não tiverem visto. Já quase chegando no finalzinho aqui do nosso encontro, da apresentação que eu tenho para vocês, eu queria conversar um pouquinho sobre o trabalho da Tatiana Salem-Levy. Ele foi publicado um ano depois, né, do conto que a gente trouxe da Conceição Evaristo, esse livro que se chama Vista Chinesa. O título do livro, né, o Vista Chinesa, é de um lugar do Rio de Janeiro. Quem está aqui do Rio de Janeiro deve conhecer bem melhor esse lugar do que eu. Mas é um romance que conta a história de uma mulher que é sócia de um escritório de arquitetura. E ela vai ter uma reunião importante nesse dia principal, ali em que se passa a história. E é uma reunião por conta do momento ali em que o Rio vai ser sede das Olimpíadas, e eles estão construindo várias coisas, né? E aí ela vai ter uma reunião importante sobre isso. E aí, nesse dia, antes de ir para a reunião, essa mulher, ela decide correr.
E aí ela sai para correr numa área que é uma área de Mata Atlântica, ali bem no meio mesmo da cidade do Rio de Janeiro. E numa certa altura da história, um homem vai encostar um revólver na cabeça dela e vai levar ela para dentro da mata. E ali ele vai estuprar essa personagem, que se chama Júlia. E aí o interessante, e que é muito diferente de tudo que já aconteceu na literatura brasileira até aqui, é que nesse romance, lá no finalzinho, ele vai entrar, essa informação vai entrar numa nota da autora, depois do romance teoricamente, do texto do romance teoricamente finalizado. E aí, lá no final, vai ter essa frase que eu coloquei aqui em negrito, que diz: Não tenho vergonha do que aconteceu. Eu quero que você escreva que isso aconteceu de verdade e que aconteceu comigo, Joana Jabassi. Eu trouxe aqui o trechinho da nota inteiro para gente falar. É assim. Então, pensando que aconteceu essa história, e lá no final vai ter essa nota da autora que vai dizer assim: Em 2014, uma amiga, quem chamo de irmã, foi estuprada quando corria na vista chinesa. Seguiu-se ao crime uma longa investigação policial em busca do agressor. Assim que começamos uma série de entrevistas, fui surpreendida pela urgência com que ela me narrou o acontecido. As feridas não eram apenas profundas, estavam na superfície, na sua pele, ainda muito abertas e muito vivas. Quando o livro, quando o livro ficou pronto, ela concluiu que só explicitar a veracidade dos fatos não bastava. Achava importante revelar a quem pertenciam os fatos. Você quer colocar o seu nome? Perguntei. Sim, ela respondeu. Durante meses, fiz o papel de advogado do diabo, para ter certeza de que seu desejo era mesmo esse, até o dia em que ela afirmou: Não tenho vergonha do que aconteceu. Eu quero que você escreva que isso aconteceu de verdade e que aconteceu comigo, Joana Jabassi. Então, nesse romance, O Vista Chinesa, a Tatiana Salem-Levy, que é a autora, ela vai escrever a história de uma amiga dela, a Joana Jabassi, e, a princípio, é uma história baseada em fatos reais, mas é uma história ficcionalizada. Não é um relato jornalístico, né? Só que elas começam a trocar informações, começam a conversar, e chega lá no final, quando ela já está quase terminando a edição do livro, e a amiga diz: Eu quero que você diga que isso aconteceu comigo. E isso nunca tinha sido feito em nenhum outro momento da história da nossa literatura. Em nenhum momento é, a própria a vítima ali do que aconteceu diz: eu quero que isso esteja ali com todas as letras. Eu quero que você diga que isso aconteceu comigo. Então aqui a gente também muda um pouco o que vinha sendo escrito e produzido. Tem mais uma virada de chave. Porque agora é isso que está sendo escrito, ele é relacionado com a realidade. Então as coisas começam, inclusive, a se misturar nesse sentido. O que que é história, o que que é ficção, o que que é realidade, como que as coisas estão misturadas. E aí, depois que a gente lê todo o romance, sabendo que essa personagem Júlia está vivendo ali mil coisas, a gente começa a se perguntar: pera, agora que eu sei que não é a Júlia, que também foi a Joana, e que também é a Júlia, porque a personagem existe naquela criação, como que essas coisas se relacionam? Então, aqui a gente tem mais um momento de virada em que a literatura vai repensar os modos de falar, de narrar a violência. Eu queria só trazer também a Evelyn, tá aqui, né, com a gente, mas eu trouxe um trechinho do livro dela, O Fora da Rota. É, no livro, ela vai falar bastante de luto, também tem violência, mas eu achei interessante trazer esse trechinho para gente ler. Chama Fora da Rota, o livro ele foi publicado no ano passado, e o trecho que eu trouxe, ele diz assim: Durante todo esse tempo, em casas cheias de gente, estive quase sempre só. Pode ser que tudo isso tenha passado de modo diverso. Tive apoio, afeto, teto, roupa e comida. Então percebo que uma versão não precisa ser mentira para a outra ser verdade. Escrevo para esquecer em parte, mas não consigo me contentar com o fato de que tudo isso acabou há muito tempo. Algumas coisas no mundo continuam a existir mesmo depois de terem acabado.
Tento pensar que estou distante e, portanto, salva. E quase consigo me convencer. E aí aqui eu escolhi esse trechinho porque eu acho que tem uma frase que eu gosto demais, assim. Frase, verso, né? Porque é um romance escrito de uma forma bastante poética. É já aqui no finalzinho, assim, algumas coisas no mundo continuam a existir mesmo depois de terem acabado. E eu acho que essa frase ela é muito interessante para a gente pensar o luto, mas também para a gente pensar a violência, porque os dois, de alguma forma, se referem ao trauma. E trauma é exatamente se a gente pensar no trauma, e uma definição que eu gosto muito de trauma é que o trauma é uma ferida na memória. Então, situações traumáticas, elas geram algo no nosso modo de entender, no nosso modo de viver aquilo que é muito diferente das outras situações. Então, o trauma, ele gera essas situações que continuam a existir, mesmo depois de terem acabado. E essa frase eu acho muito bonita, assim, para representar tudo que a gente falou, inclusive, até aqui, né? E aí, o finalzinho, eu vou só trazer uma autopublicidade também, né? O meu livro de contos que foi publicado em 2020, o Ruínas, ele foi vencedor do 4º Prêmio UFES de Literatura. São 14 contos na obra que também vão falar quase todos sobre situações de violência. E aí eu trouxe um trechinho só para mostrar para vocês do conto que se chama Ruínas. O livro se chama Ruínas, são 14 contos diferentes, mas tem um dos contos que se chama Ruínas e eu trouxe um parágrafo dele só para falar, para conversar com vocês. Faz assim, fala assim. Não sei porque cheguei tão perto e olhei daquele jeito. Eu, que nunca diminuíra o passo para reparar em nada, imobilizei meu corpo por tempo suficiente para ter certeza de que todos os ferimentos começavam na boca. Da boca à orelha esquerda, da boca aos 2 olhos, da boca à garganta, da boca aos seios. Um dos mamilos inchados, o outro arrancado. Só então levei as mãos à minha própria boca, tampando os lábios e o queixo. Repetimos esse gesto quando não sabemos o que dizer, quando estamos surpresas, quando estamos chocadas. No geral, o movimento é acompanhado de um arregalar dos olhos, de um franzir da testa. Às vezes, o menear da cabeça ajuda a compor a cena. Negamos a realidade movendo a cabeça da esquerda para a direita repetidas vezes, sem que sequer notemos esse movimento. Talvez eu tenha feito tudo isso ao mesmo tempo, antes de sair correndo. Então, só para situar esse parágrafo no conto, ele vai contar a história de um reencontro meio trágico. São 2 amigas que vivem a adolescência muito próximas e vivem muitas situações importantes juntas. Elas se afastam. E aí, um dia, uma delas que foi morar num lugar bem afastado, assim, bem isolado, no alto de uma montanha, ela vai descer para andar. Nesse dia, ela desce para andar com o cachorro dela e ela encontra um corpo. E esse corpo é essa cena aqui em que ela encontra o corpo. E aí ele encontra esse corpo dessa mulher dilacerada, ela fica apavorada, assim, ela coloca a mão na boca, faz esse menear da cabeça. E depois de algum tempo, o corpo está desfigurado, então ela não consegue saber de quem que é, mas depois ela vai saber que era o corpo dessa amiga lá da infância. E aí ela vai começar numa busca estranha, assim, pensando por que que esse corpo veio aparecer aqui, né? Por que que ela veio até aqui? Como que isso aconteceu? Enfim, essas ruínas de uma sociedade patriarcal que deveria acabar, é um pouco que vai unindo esses contos ao longo do livro. Era isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Vou deixar aqui também os meus contatos. Quem estiver assistindo o encontro gravado e quiser me mandar alguma mensagem para gente conversar mais, ou só para ficar em contato também, tem o meu site, é o lucianascimento.com.br. Estou no Instagram, nesse nome difícil, que é o @Lucia_H_Nascimento. E eu tenho escrito
periodicamente também alguns textos no Substack. Quem quiser acompanhar por lá, eu estou com essa newsletter Relatos Mínimos, e alguns desses temas, claro, porque são os meus temas de estudo, acabam estando sempre lá.